amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui e ver vocês. Pessoas tão lindas, tão especiais, tão amadas por Deus. Você que está aí nas redes sociais nos assistindo também. Que o Espírito Santo esteja falando com você. Você é muito importante para nós. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse em Salmo 136. Todos vocês estão bem? Vieram bem para cá, para a casa do Senhor? Amém? Salmos 136. Eu tenho lido, acabei aliás, né? Salmos, e eu estava lendo o Salmo 136. Eu falei, nossa, como fala do amor de Deus, né? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Se alguém for misericórdia, pode gritar aí que eu dou uma esperadinha. Vamos lá então? Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Versículo 2: rendei graças ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Ao único, versículo 4, ao único que faz grandes maravilhas, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 9: a lua e as estrelas para comandarem a noite, pois o seu amor dura para sempre. Esse Salmos, os versículos deles vão até Salmos 26. Versículo até o 26. E ele fala que o amor do Senhor dura para sempre. Fala de tudo que ele fez, de tudo que ele é. E aí no final fala, e o seu amor dura para sempre. Não existe Deus tão grande faz tudo, que tem todo o poder nas mãos dele, mas acima de tudo, o amor dele por mim e para você dura para sempre. Glória a Deus. Não vai acabar. Não importa os feitos dele, não importa que ele criou a lua, não importa que ele criou as estrelas, não importa todos os milagres que ele pode fazer. A maior qualidade de Deus é te amar. E o amor dele não acaba. O amor dele dura para sempre. Muitas pessoas deixam de gostar uma das outras, deixam de amar umas às outras, mas Deus, tão perfeito, tão infinito, o amor dele não acaba como as pessoas. Nunca vai acabar. Não se esqueça disso. Não importa a situação, não importa quem te decepcionou, não importa a impressão que você possa ter de pessoas, sempre lembre que tem alguém que nunca vai falhar com você: Jesus. O amor dele dura para sempre. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos exaltar. Exalte a Deus com toda alegria, sabe por quê? Porque o amor dele dura para sempre. E nós vamos exaltar dizendo: Hosana, Senhor. Porque quanto mais eu te adoro, eu sou curada, eu sou restaurada, eu sou transformada e eu sou amada. Aleluia!
nossos medos, que os medos são sejam levados por sua mão, por sua mão. Neste lugar, eu posso ver o agir de Deus nesse lugar sobre a sua vida. Nós sabemos os propósitos que Deus tem sobre você, sobre mim. Lá no Salmo 138, a palavra de Deus diz assim, versículo 8: o Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. O Senhor cumprirá o propósito dele para com sua vida. O amor dele por você dura para sempre. Muitas vezes nas situações que passamos, nós pensamos que não há mais propósito sobre nós. Muitas vezes pensamos, o que é de bom que pode acontecer comigo? Não existe mais nada de bom. Olha tudo que eu tenho passado. Às vezes a gente olha e fala, Deus, o Senhor está tão calado, tão quieto. Mas a palavra do Senhor não mente. Nosso Deus é um Deus de verdade. E Ele tem propósitos. Não morreram. Sabe, meu irmão, eu tenho vários testemunhos na minha vida. E um deles é sobre o meu nascimento. Minha mãe se converteu aqui na nossa igreja aos 17 anos. E aos 24... ela ficou grávida de mim durante um namoro com o meu pai. Naquela época, quase 34 anos, era uma situação muito difícil para uma moça. E houve muitas coisas, opções para fazer com aquele bebê. Um deles era quando eu nascesse, que minha mãe me doasse e me levasse embora. Um casal me levaria embora para outro país. Outro era que minha mãe me abortasse. Uma pessoa, um parente falou, aborta essa criança. Eu te dou um trabalho, você vai trabalhar, você vai para frente. Várias opções, várias pessoas, faz isso com essa criança, faz aquilo. Mas, daquela forma que não estava na época, né? A forma que não deveria ter sido concebida essa criança, que foi eu. Deus, naquele momento, Deus já tinha um plano, um propósito sobre a minha vida. A minha mãe não me tirou, a minha mãe não me doou. E hoje eu estou aqui, meu irmão. Muitos conhecem a história da minha vida aqui. Eu estou glorificando o Senhor porque Deus tinha um propósito sobre mim. Às vezes você está aqui falando, o que vai acontecer comigo? Eu não sei o meu dia de amanhã. Mas Deus tem grandes coisas para você. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de propósitos. Deus restaura a sua história. Deus transformou a minha história. Deus transformou a minha vida. Eu nasci para a glória de Deus. Eu estou aqui louvando o Senhor. Eu tenho uma família linda. Eu tenho filhos. Eu tenho um esposo que adora a Deus. E Deus transformou a minha história. Deus está aqui transformando a sua história também. Deus está restaurando a sua vida. Adora o Senhor. Jesus, Ele passou nessa terra. Não foi só para andar aqui, mas foi para restaurar as situações, para restaurar as vidas, não dependente da situação que você possa estar passando. Mas Deus tem um propósito. Jesus, Ele cuida da nossa vida
cada detalhe, em cada detalhe. Ele ama os detalhes, nos abençoar em detalhes, em pequenas coisas. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Vamos estar adorando o Senhor, porque nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de transformação. E Ele vai fazer grandes coisas. Ele tem um propósito sobre você. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Declare. Te adorarei. Estás aqui, mudando. Ele está mudando o seu destino essa noite. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, esperando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga, Senhor, meu Deus. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, Ele restaura o seu coração. os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando. Ele transforma a sua história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem Ele é? Meu Deus é Deus
duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é a resposta para todas as coisas. Em nome de Jesus. Você pode se sentar. Nós vamos estar convidando agora nosso irmão, nossa irmã divina, nosso irmão Paulo. Nós vamos falar um pouquinho de missões, né? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Estamos chegando perto do final do ano aí e nós vamos lançar hoje a última campanha de missões desse ano, que é missões estaduais. Ou seja, o envolvimento vai ser para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Vou estar falando aqui a divisa e também o tema da campanha, e depois a Divina vai estar falando um pouco sobre a campanha. O tema esse ano é relacionamento, a evangelização com o poder do discipulado. E a nossa divisa está em Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Irmãos, a nossa campanha de missões estaduais, geralmente ela é no primeiro semestre. Mas por conta da pandemia, né, foi naquele período que nós estávamos sem poder nos reunirmos presencialmente. E nós, como igreja, resolvemos adiá-la, para que hoje a gente pudesse estar aqui, né, falando com vocês sobre missões. Nós tínhamos preparado um vídeo para passar, que era a palavra do pastor Paulo, que é o responsável, o líder de missões no nosso estado, da nossa convenção, mas por problemas técnicos não foi possível, mas a gente vai estar falando um pouquinho. Queridos, quem já está há mais tempo na igreja lembra, né, qual a importância de um trabalho missionário aqui no nosso estado também, como é em todo mundo. Nossa igreja em Selvíria, há pouco tempo, né, ela se emancipou, ali era uma missão. Nós, como igreja, cooperávamos com aquela missão. E a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense também. Nós temos vários missionários ainda, irmãos, no nosso estado, vários trabalhos que são desenvolvidos. Nós temos os trabalhos com os ribeirinhos, nós temos o Planta Vida. São diversos projetos de evangelização que o nosso estado, né, a nossa igreja nesse estado desenvolve. E esse trabalho, irmãos, ele só é desenvolvido com a minha e com a sua cooperação. Nós, como igreja, precisamos sustentar esse trabalho. Sustentar como, Divina? Com as nossas orações. Em primeiro lugar, orando por esse projeto, orando pelas pessoas que desenvolvem esse projeto, os missionários. Nós podemos nos envolvermos aqui na nossa cidade, que quando nós fazemos missões aqui em Aparecida do Taboado, nós estamos fazendo missões em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então, que você possa falar de Jesus para outras pessoas, para o seu vizinho, para o seu amigo, né? Que você possa estar levando essa palavra transformadora, que é a palavra de Jesus. Nós falamos muito, né? E o tema da nossa campanha fala de relacionamentos. Eu tenho certeza que você tem um amigo que talvez não conhece a verdadeira palavra de Cristo. Eu tenho certeza que talvez no seu seio familiar você também tenha alguém. Irmãos, e nós como cristãos, nós temos responsabilidades. Hoje na EBD a gente encerrou a nossa EBD lembrando que nós somos todos trabalhadores. Nós somos servidores da melhor instituição que poderia haver, né? Que é a de Cristo. E você como trabalhador, como você está atuando? Irmãos, nós temos uma missão, que é levar a palavra de Cristo para outras pessoas. E a terceira coisa, irmãos, é cooperando financeiramente. Esse trabalho é desenvolvido por muitos missionários que dependem desse sustento para comer, para sustentarem suas famílias. E a igreja,
conta com você, conta com as suas orações, com o seu envolvimento e com a sua cooperação. Lembre do seu amigo que não conhece Cristo, que não conhece a verdadeira palavra de Jesus. Porque ouvir falar de Jesus, todos nós já ouvimos falar, mas conhecer Jesus faz a diferença na nossa vida. Amém? Amém, glória ao Senhor. Vamos estar agora louvando ao Senhor, entregando nossos dízimos, as nossas ofertas, como oferta de adoração, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor ao Senhor. Entrego corpo e alma.
agradecemos por estar na tua casa, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a tua voz, pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de te conhecer, pela oportunidade, Senhor, de podermos falar do teu nome e ouvir a tua palavra neste lugar. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Ó Deus, tudo que é mais precioso em nós é a nossa vida, então nós entregamos ela, Senhor, para ti. E que o Senhor cumpra a tua vontade sobre nós, que nós possamos te amar acima de todas as coisas, ao ponto de deixar tudo que nos afasta de ti, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer por todos os dízimos e ofertas que os nossos irmãos trouxeram com tanto amor, com tanto carinho a ti, Senhor, essa noite. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor os cure, que o Senhor, venha trazer alegria sobre a vida deles e sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que o Senhor continue falando com você. Nós passamos a palavra para o nosso querido pastor Kleber. E o Senhor tem muito mais para falar. Amém. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de ter você juntamente conosco nesse templo, neste lugar que foi consagrado para adoração e para o louvor do nosso Deus. Irmãos, hoje à noite, antes de compartilhar da palavra que Deus tem colocado em meu coração, eu quero dar alguns avisos muito importantes sobre a vida administrativa de nossa igreja. Nós estamos na construção de um novo salão social, de um espaço que com certeza será uma bênção na vida de nossa igreja. E eu quero, nesta semana, me sentar com a nossa liderança, o ministério administrativo de nossa igreja, para que nós possamos decidir como daremos os próximos passos. Então eu peço que você que faz parte do ministério administrativo da igreja, apenas o ministério administrativo, que você possa no final deste culto permanecer por alguns minutos, para que nós possamos definir o dia e o horário desta reunião. E peço também, queridos, que os irmãos que fazem parte do Ministério da Família, Ministério de Casais, que você também permaneça. Tem algo muito especial que eu e a Carla queremos compartilhar com os irmãos a respeito de uma atividade que, com a graça de Deus, nós iremos realizar através do Ministério da Família durante esse tempo. Amém, queridos? Peço que os irmãos estejam também orando pela vida do pai do irmão Gilberto, o seu Elcio. Ele foi submetido a uma cirurgia, graças a Deus, a cirurgia foi uma bênção, apenas um pouco agitado no seu emocional, que é algo comum para quem passa por um procedimento como esse. Mas oramos e pedimos a bênção de Deus para que ele em breve possa estar de volta entre nós. E peço também que os irmãos estejam orando pela vida da dona Virgínia. A dona Virgínia é mãe do Luciano. Ontem nós estivemos ali, na casa do irmão Luciano, da casa da irmã Dave, e uma reunião muito abençoada do Ministério das Mulheres de nossa igreja. Depois, conversando com o Luciano, ele vinha do hospital, foi levar a sua mãe, a dona Virgínia. Eu fiquei sabendo, Lu, que ela foi transferida para a cidade de Três Lagoas, Então eu peço que a igreja ore, colocando a vida dessas pessoas na presença do nosso Deus. Amém, queridos?
Antes de compartilhar da palavra de Deus, deixe-me dizer algumas coisas para você. Primeiro, eu queria que você pensasse comigo em algumas perguntas. Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. A primeira pergunta é: quantas vezes você já feriu alguém com palavras? Quantas vezes? Os irmãos da recepção, estão pedindo, que as crianças possam estar saindo, como foi dito no domingo passado. Hoje nós estamos retornando com o nosso culto infantil, apenas com algumas mudanças. As professoras já estão lá na recepção, então nós pedimos que todos os pais possam enviar os seus filhos de 4 até 8 anos de idade. Lá eles estão com a plaquinha, para receber os filhinhos de vocês. Glória a Deus, queridos. Este era um sonho e nós louvamos a Deus por poder retornar com esta atividade na vida de nossa igreja. Enquanto as crianças vão se retirando, deixe-me fazer a segunda pergunta para você. A primeira foi: quantas vezes você feriu alguém através da sua palavra? Quantas vezes você falou algo para alguém que depois de ter falado você se arrependeu? Quantas vezes você, querido, teve que pedir desculpas para uma pessoa, porque aquilo que você disse a ela foi entendido de uma maneira que feriu o seu coração? Já aconteceu com você algumas vezes? Sim ou não? Comigo já. Irmãos, no casamento isso acontece quase que toda semana. Para não dizer, em alguns casos, quase todos os dias. A gente fala e, de repente, quando se vê numa posição de desconforto, de desgaste emocional com o nosso cônjuge, está lá a oportunidade de pedirmos perdão por aquilo que nós pronunciamos. Agora, outra coisa: quantas vezes você foi ferido pela palavra de alguém? Já aconteceu com você? Alguém já te falou algo sem a intenção de te ferir, talvez, mas aquela palavra que você recebeu de manhã estragou todo o seu dia? Você já ficou assim, martelando uma frase, ou martelando uma palavra o dia inteiro? Eu não deveria ter ido naquele lugar. Se eu soubesse, eu não tinha dado os meus ouvidos para aquela pessoa. Tem gente rindo aqui, né? Mas você já chorou por causa disso, não é verdade? E você já jurou para você algumas vezes nunca mais conversar com aquela pessoa, nunca mais ir naquele lugar, nunca mais visitar aquela casa. Tudo por causa de um problema de comunicação. Quantas vezes, queridos, você esteve numa situação, ou vocês estiveram numa situação, e vocês presenciaram aquele clima de tensão, de desconforto, e você ficou mudo, você ficou calado, calada, e quando você chegou na sua casa, você disse: puxa vida, eu deveria ter me pronunciado, e não me pronunciei. Puxa vida, eu deveria ter falado e eu me omiti. Eu fiquei quieto. Não, eu vou voltar lá agora. Não, melhor, vou fazer um telefonema. Eu vou dar uma ligação. Quantas vezes, querido, já aconteceu isso comigo? Às vezes numa conversa, num aconselhamento, você fala algumas coisas, e depois você vai para casa refletindo sobre aquela situação, orando sobre a vida daquela pessoa, e de repente Deus toca no seu coração. Liga para ela. Tem algo mais. Tem mais uma frase, tem mais uma pergunta. Tem algo que eu quero falar com aquela pessoa através de você, e tem que ser agora.
E aí vai lá você obediente como servo de Deus, pega o seu celular e liga para aquela pessoa. Pastor, por que isso acontece? Pastor, por que às vezes aquilo que eu quero fazer na parte da comunicação, eu acabo não fazendo? Eu diria, queridos, que se comunicar não é algo fácil. A comunicação, ela é um presente, é um dom que Deus conferiu nas nossas mãos. E eu quero hoje à noite, com a graça de Deus, iniciar uma série de reflexões com você, que tem sobre tema o poder das palavras. Anote aí. Qual é o poder da palavra? Pastor, por que a palavra tem poder? Porque eu falo e isso acontece? Não. Não adianta você pensar que a palavra tem poder, porque aquilo que você fala com a sua boca vai se materializar. Fica falando assim, ó, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico. Você não vai ser rico se você não trabalhar. Né? Fica falando assim, ó, eu vou ser magro, eu vou ser magro, eu vou ser magro. Se você não cuidar da sua saúde, né, você que é um pouco calvo como eu, vai nascer cabelo, vai nascer cabelo. Não vai nascer cabelo. Pastor, então a palavra não tem poder? Sim, a palavra tem poder, mas que tipo de poder a palavra tem? Porque o seu casamento não vai mudar simplesmente se você ficar mentalizando positivamente, né? É a galera do coach, mentaliza, cultiva as energias positivas e aquilo vai acontecer. Vive na mente, vive no coração, porque aquilo que você determina para a sua existência e você confessa com a sua boca vai se realizar. Mentira. Mentira. Não vai se realizar simplesmente porque você mentalizou. Não vai se realizar simplesmente porque você falou. É duro ouvir isso? É a realidade da vida. É a realidade. Queridos, quantas pessoas estão enganadas hoje, vivendo numa cegueira emocional e numa miopia espiritual, porque estão caindo em histórias de fábulas. Pessoas que estão sendo manipuladas, pagando 600, 800, R$1.000 por uma palestra de autoajuda, que ensina o pensamento positivo, com aquela ideia de que as suas vidas serão mudadas, simplesmente porque elas creram e professaram algo. Pastor, aonde é que está o poder das palavras então? Primeira coisa, escreve aí, você que gosta de anotar, não está aqui no PowerPoint, mas escreve aí, a palavra, ela libera estímulos. Quando você fala algo para alguém, você libera dentro desta pessoa alguns estímulos. Pastor, que palavra é essa? É a palavra de Deus? Sim, também. A palavra de Deus, queridos, quando ela é pregada, quando é anunciada com fidelidade bíblica, ela gera no coração do ser humano estímulos. Ela nos faz ver possibilidades. A palavra de Deus nos revela, ela mexe com o nosso emocional. Você entra aqui pensando, sei lá no quê, e de repente a palavra de Deus começa a ser pregada e a sua mente é tomada pelo poder do Espírito. E você começa a pensar naquilo que a palavra está dizendo. Mas isso não acontece apenas no culto. Isso acontece na sala de aula com o professor. Aqui eu não estou falando do Espírito Santo. O diferencial da pregação é que o Espírito Santo age por meio da palavra. Mas você que é professor, quando você entra na sala de aula e diz bom dia, aquela palavra tem poder. Você sabia que um bom dia pode gerar e pode liberar estímulos na outra pessoa? Quando você chega no seu ambiente de trabalho de gente, hoje nós temos um grande desafio. Mas nós vamos juntos calcular e elaborar a melhor estratégia para vencermos. Porque eu confio em vocês. E assim como nós superamos tantos obstáculos, não será diferente com esse. Essa palavra gera estímulos. Pessoas vão dizer, puxa, ele confia em mim.
Puxa, nós já enfrentamos vários gigantes. Você libera nesta pessoa algumas sensações. Do outro lado, se você chegar também e falar, olha gente, hoje tem um desafio muito grande. E eu acho que esse desafio é zebra. Eu acho que a nossa empresa vai acabar fechando. Eu acho que aqui a gente não vai ter mais capacidade para resolver esses conflitos. Eu até oriento vocês a mandar currículo para outros lugares. Porque quem sabe hoje seja o nosso último dia de colaborador nesta empresa. O que vai acontecer com esse pessoal? Para onde é que vai o estímulo deles? Até o seu semblante mudou. Eu citei 2 situações aqui. Quando eu citei a primeira, você estava radiante. Mas quando eu citei a segunda, você ficou cabisbaixo, percebe? Quando você assiste um filme e aquele filme transmite uma mensagem de superação, é uma palavra que está vindo do filme em relação a você. E você termina de ver o filme, e às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, mas aquela experiência do filme te faz mais forte. Libera em você alguns estímulos. E de repente você começa a cuidar de algumas coisas na sua vida que estavam de lado. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você assiste um filme, uma novela, um sei lá o quê, e as cenas e as palavras que ali são pronunciadas te deixam cabisbaixo, angustiado, triste, melancólico. Por quê, pastor? Porque a palavra tem poder. E o poder da palavra não está em liberar aquilo pelo qual ela foi pronunciada, mas ela libera estímulos no seu coração. Estímulos de alegria ou de tristeza. Estímulos de esperança, de vida ou de morte. Estímulos de fé, de coragem ou de covardia e de medo. A Bíblia diz, queridos, que os israelitas estavam prestes a conquistar a terra prometida. E então Moisés envia 12 espias para a terra prometida. Com exceção de Josué e Calebe, todos os outros voltaram murmurando. Ah, lá tem muito gigante, a gente vai ser consumido, nós somos como gafanhotos. E eles foram contagiando. Aquela palavra negativa foi gerando desespero no povo. O que aconteceu? Só ficou o Josué e o Calebe, que nem 2 doidos, né? Não é isso que Deus tem para a gente, não. Nós vamos conquistar. Deus nos tirou do Egito para entrar nesta terra, não se acovardem. Mas a palavra negativa dos 10 teve mais poder naquela ocasião do que a palavra positiva dos 2. Tanto é que apenas Josué e Calebe, daquela geração, meus irmãos, entraram na terra prometida por causa da palavra. Toda aquela geração morreu no deserto por causa do quê? Você vai falar, por causa da murmuração, por causa da desobediência, sim. Mas o que gerou a murmuração? Pensa aqui comigo. O que gerou a desobediência? O que gerou a blasfêmia contra Deus? O que gerou no coração deles um desejo pela cebola do Egito? O que gerou no coração deles aquela procrastinação? O que foi? Uma palavra. O líder está falando, Moisés está dizendo, mas eles não querem ouvir Moisés. Josué e Calebe estão fazendo coro, espírito de fé, palavra de Deus, mas eles preferem ouvir a Satanás. É assim, queridos, na nossa vida. Tem gente que fala assim, pastor, Deus não fala comigo. É você que não ouve Deus. Aliás, essa teologia de Deus em silêncio não existe, viu? Deus está em silêncio porque a gente é limitado. Quando eu digo assim, Deus está em silêncio, eu estou revelando a minha incapacidade de ouvi-lo. Porque Deus nunca fica em silêncio. A criação revela a sua glória. Você fica um dia sem ver a criação? Todo dia que você vê um bem-te-vi, o sabiá, né, tia Bela? Todo dia que você vê o sabiá cantando no fio da sua casa, às 5 horas da manhã, você não vê Deus lá, não? Falando com você? Quando você vê as árvores florindo nas estações próprias, as árvores fazendo os seus ninhos, você não vê Deus falando, não? Você não vê? Quando você faz assim, ó, respira, faz aí no seu banco, assim, ó, respira, com máscara é mais difícil, né? Mas dá certo.
Você não sentiu Deus falando nada no seu coração? Você não sentiu Deus dizendo, eu sou bom, eu te dou fôlego de vida, eu te dou oxigênio de graça? Deus fala conosco o tempo todo, queridos. Quando você senta na sua mesa e talvez só tenha arroz e feijão, e você fica pensando, mas não tem isso, não tem aquilo. Mas quando você olha para o arroz e feijão e põe ele na sua boca, Deus não fala com você, não? E para piorar a situação, se Deus não fala com você, pega a sua Bíblia, abre ela de Gênesis e vai lendo até Apocalipse. Num ano dá para você fazer isso tranquilo. Todo dia Deus vai falar com você. Ah, pastor, mas vai falar aquilo que eu não quero ouvir. É aí que está o problema. Você não quer ouvir. Deus fala conosco, mas a gente pensa assim, mas não é isso que eu queria ouvir de Deus. Eu queria que Deus falasse para mim nessa situação, nesse problema. E Deus não é assim, queridos. Deus não está num relacionamento conosco para satisfazer os nossos caprichos. Deus fala conosco o tempo todo. E aquele que ouve a palavra de Deus, libera no seu estímulos poder. Amém, queridos? O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você quer voltar a viver espiritualmente? Comece a ler sua Bíblia. Faz quanto tempo que você deixou a Bíblia aberta no Salmo 91? E não leu mais nada? No Salmo 23. A palavra tem poder quando ela entra no seu coração. Ela libera estímulos de vida que te fazem caminhar na presença do seu Deus. Outra coisa, por que a palavra tem poder, queridos? Primeiro, diga assim, a palavra tem poder, porque libera estímulos. Amém. Segundo, por que a palavra tem poder? Porque ela cria bloqueios. A palavra cria bloqueios. E aqui eu quero ler com os irmãos Tiago, capítulo de número 3. Peço que você abra sua Bíblia, esse texto da palavra de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia um culto esse mês. Aliás, se eu fosse você, eu não perdia nenhum culto nunca, né? Mas vai ter uma linha de raciocínio. E cada mensagem ela vai falar sobre o tema da palavra, mas com um aspecto diferente. Hoje eu quero pregar mostrando para você como ter uma comunicação efetiva. Então a gente vai ficar por alguns dias, alguns domingos no texto de Tiago. Tiago, capítulo de número 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. É perfeito varão, é perfeita mulher, é um perfeito jovem, capaz de refrear também todo o seu corpo. Até aqui, queridos. Depois nós vamos ler mais. Mas fique com o versículo 2. Tiago está dizendo, olha, se você não tropeça no falar, se você não erra na sua comunicação com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu patrão, com os seus amigos, você é perfeito. O que está embutido nesse texto, queridos, é mostrar que todos nós erramos na comunicação. O que está por trás desta palavra, queridos, é mostrar que todos nós falhamos com as nossas palavras. E por isso, nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, como se comunicar de forma efetiva. Porque a palavra tem poder quando ela libera estímulos, mas ela tem poder também porque ela cria bloqueios. Queria que você olhasse aqui para mim. Talvez você não sabe. Você que está aqui hoje à noite, inclusive eu. Talvez você não saiba, mas você tem bloqueios na sua vida por causa de palavras que lhe foram ditas.
Você tem bloqueio. E não é só um. Não é só um. Pastor, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia está dizendo que todos nós pecamos no falar. Porque se ninguém peca no falar, você é alguém perfeito. E você conviveu aí 10, 15, 20, 30, sei lá quantos anos, convivendo com pessoas imperfeitas. O seu pai te amava muito, a sua mãe também, e eu sei. Mas mesmo com este amor, eles tropeçaram em palavras na sua educação. Lá na escola, quando você estava diante daquele professor, eu sei que ele era uma referência na sua vida. Eu sei que aquele professor te ensinou a ler, te ensinou a escrever. Mas ele não era perfeito. E talvez um dia ele chamou você de burro na frente da sala. E aquilo te bloqueou. Aquilo te travou. Você aceitou aquela palavra. E aquilo prejudica a sua vida até hoje. A boa notícia que eu tenho para você é que não precisa ser assim. Você não precisa ficar ou viver debaixo de um bloqueio, de uma palavra negativa que alguém proferiu sobre você. A primeira coisa que precisa acontecer é você identificar esse bloqueio. Ninguém é desbloqueado de algo se não identificar aonde foi que ele foi bloqueado. Se você ficar negando, não, pastor, isso nunca aconteceu com a minha vida, eu sempre fui forte, eu sempre ouvi aqui e saiu aqui. Mentira. É mentira. Ninguém é forte o suficiente, emocionalmente falando, para resistir todas as palavras negativas que lhe vêm ao encontro. Por isso que tem muito pastor ferido. Por isso que tem muito pastor com depressão. Por quê? Mas eles não são de Deus? São de Deus. Eles não pregam a Bíblia? Pregam, mas eles se relacionam. Eles conversam. Eles magoam pessoas, eles são magoados. Eles têm famílias, eles têm crises, eles têm histórias. E a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, queridos, ela vai tirando esses bloqueios. Amém, irmãos? Pastor, quais são os meus bloqueios? É você que precisa verificar. Com a graça de Deus, irmãos, no ano que vem nós vamos retornar o Ministério Celebrando a Recuperação. Quantos irmãos aqui já fizeram o Ministério Celebrando a Recuperação? Olha lá, alguns, né? Com a graça de Deus, Miguel, hoje a gente conversava sobre isso e nós vamos retornar. É o ministério, queridos, que trabalha essa questão da recuperação da alma, das emoções, de coisas que nós trazemos na nossa bagagem existencial, que a gente às vezes nem identifica. A gente pensa que foi só um episódio, uma situação, mas não foi. Irmãos, eu conheço pessoas que estão solteiras, não é porque tem o dom de celibato. Alguns são, outros estão orando para o príncipe aparecer, né? Ou para a Rebeca aparecer, né? Vai aparecer, espera, cuidado, calma. Cada tampa, cada panela tem a sua tampa, né? Mas você precisa agir também, né? Não fica esperando sentado, que não é assim. Sai, conversa, vem para o encontro de jovens, mostra, estou aqui, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, você ora para mim arrumar um marido? Falei, eu vou orar para você sair mais de casa, para você misturar com o povo, está faltando isso na sua vida, né? Porque eu creio, queridos, que as coisas de Deus, elas vêm ao nosso encontro, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Mas a questão do bloqueio na vida conjugal é algo muito sério. Uma vez uma pessoa sentou comigo e falou assim, pastor, eu decidi nunca mais casar. Nunca mais, pastor. Falei, por quê? Porque eu tive uma decepção na década de 90. Falei, só por isso? Você vai sacrificar toda a sua vida por causa de alguém que te falou algo, que te decepcionou, que sei lá o quê? Você está dizendo para mim que você vai crucificar a sua existência, que só é uma, por causa de alguém que te bloqueou? Você foi bloqueado. Colocou um cadeado na sua alma e você aceitou. Me lembro, queridos, que uma vez eu participei de um curso de comunicação.
olha aí, eu era adolescente. Meu pai está aqui hoje, né? E ele dizia assim, não está, né? Mas ele dizia assim, Kleber, vai ter um curso lá na prefeitura. Esses cursos que tem frequentemente. É um curso de comunicação. E eu era um menino, né? Nem queria saber do curso. Mas eu fui lá no curso. Meu pai me incentivou e eu fui. E lá, queridos, a gente tinha um momento que a gente tinha que falar. Você aprendia algumas técnicas, depois eles chamavam você para falar. E tinha uma mulher, a professora, muito bem dotada no que ela falava. E eu me lembro que um dia que eu precisei falar, primeiro foi um amigo meu, chamado Matias, e eu dava risada com esse Matias, né? E a gente falava e ela ia avaliar o nosso comportamento. Olha, você fez isso está errado, isso não está certo. E para cada um ela dava um esculacho. Um esculacho mesmo, ela só falava dos defeitos. Das qualidades ela não falava. Eu me lembro que quando eu subi, eu falei algumas coisas, era para se apresentar, né? Ela falou assim, olha, você, vou te falar numa frase, você é como um envelope bonito. Eu fiquei todo cheio, né? Mas você falou e dentro não vi a carta. Irmãos, eu com 17 anos de idade, levei aquilo na esportiva, né? Essa mulher nem sabe de nada, eu nem queria estar aqui. Né? Pensei comigo e fui embora. Mas ela falou umas coisas duras para uns 10, 20. Eu me lembro que ela falou assim para o Matias, Matias, você fica com as pernas muito abertas. Né? Os seus pés ficam parecendo 2 ponteiras de relógio, tem que fechar a perna. No meio de todo mundo, irmãos. Né? O seu braço é muito comprido, você fica gesticulando lá não sei aonde, não faz isso. Só tolindo, para o nosso bem, é claro. No seminário isso também acontece. Mas eu fico perguntando, irmãos, se todo mundo saísse dali com mimimi, ou pensando assim, nossa, ela me desqualificou, onde eu estaria hoje? Aonde eu estaria hoje? Verdade, eu não sei falar. Já imaginou isso? Verdade, eu não consigo pregar a palavra de Deus. Isso não é para mim. Alguém lá atrás disse que, cuidado, querido. Para cada pessoa que Deus colocar na sua vida para te dar uma palavra de ânimo, o diabo vai colocar 10 para tentar te destruir. A pergunta é, para quem que você vai dar ouvido? Para quem que você vai ouvir? Lembra do Moisés? O que Moisés dizia? Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não consigo falar. Provavelmente ele era gago. Agora, por que Moisés era gago? A gente não sabe. Mas você sabia que a gagueira, muitas vezes, é um bloqueio que foi colocado na criança? Você sabia disso? Uma situação que gerou um trauma e a criança fica gaga. E a gagueira tem cura, ela pode ser desbloqueada. A gagueira pode sair assim numa noite. É só você encontrar aonde aconteceu o seu bloqueio e você se desvencilha dele. Pastor, eu tenho medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Vamos abrir o confessionário, né? Te dar esse microfone aqui agora para você falar meia hora. Quem viria aqui sorrindo? Fica assim, né? Não para o microfone, né? Por que isso? Você não tem medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo, sabe do quê? É de ser reprovado. Você conversa bem com seu esposo. Lá na sua casa você parece uma oradora. Não é? E você anda para lá, e é porque assim... Você não faz isso lá? Eu roda baiano, não é assim? E você fala, e você dá exemplo, e você lembra de história, e se não te desligar, você não para nunca. Você não tem medo de falar. Irmãos, essa mensagem é terapêutica, viu? É curativa para a sua alma. É para você refletir. Então, você não tem medo de falar. Você tem medo de subir aqui e alguém falar, puxa, está vendo lá? Não foi legal. Não gostei. Errou no português. Faltou S.
não conjugou corretamente a frase, você fica pensando nessas paranoias. O dia que você falar assim, não estou ligando mais para ninguém, quero saber do que Deus tem para a minha vida, você sobe no púlpito, você sobe no palanque da escola, você sobe aonde Deus quiser te colocar. Amém, queridos? Moisés tinha medo de falar? Tinha não. Ele tinha medo do povo falar, ih, Moisés é gago. Que líder que é esse, que não tem eloquência, que não sabe falar, que não sabe se comunicar. É isso que ele tinha medo. Ele tinha medo da reprovação dos outros. Porque uma pessoa com gagueira fala ou não fala? Ela se comunica. Pode ser mais difícil? Pode, mas ela fala. O mudo fala, se comunica. Não há limitação para a comunicação. A gente comunica com as mãos, com o olhar, com os gestos. O problema é que a gente tem medo da avaliação das pessoas. O que é isso, pastor? Bloqueio. Você foi bloqueado e nem sabe. A sua alma está acreditando em palavras negativas que você ouviu lá atrás. Lá atrás. Você que é pai, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado na educação dos seus filhos. Tem gente que fala assim, não, pastor, comigo é desse jeito mesmo, eu falo uma vez só, pronto e acabou. E não dá um pio. Sabe o que você está fazendo com isso? Você está tolindo no seu filho a capacidade de se comunicar. Educar tem que ter paciência, tem que ter sabedoria. Você falar com o seu filho, você tem que ter capacidade de... Bom, já estou entrando nos pontos, né? Deixa eu me conter aqui. A Júlia tem 6 anos de idade. Tem hora, queridos, que eu passo tempo com ela, só ouvindo, só perguntando. Fala para o pai quer te ouvir. Você entendeu? O que você acha disso que o pai te falou? O que eu estou gerando nela, irmãos? Comunicação. Pai, eu quero te falar uma coisa, só se for agora. Fala para o pai quer ouvir. Não tem tempo. Não faça isso. Pastor, mas todo mundo recebe o bloqueio igual? Não, queridos. Tem criança que às vezes você fala assim, fica quieto. Ele vai dar trabalho, ele vai falar de novo. Ele vai insistir contra você. Você vai falar, senta aí, fica quieto, não fala nada, ele vai ficar. Cala a boca, ele vai calar. E não vai ter trauma nenhum. Mas tem outros que por causa da fragilidade emocional deles, eles vão receber aquilo como um estímulo negativo. Tem uns que quanto mais você fala, fica quieto, mais eles conversam, né? Mas tem uns que você fala duro demais. Cala a boca! Você que é pai, que grita lá na sua casa, né? Cala a boca! A criança estremece. Você acha que isso aí não vai gerar nada nela? Você acha que quando ela for casada lá na frente, a comunicação dela com o marido vai ser 1000. Cuidado, pai. As palavras têm poder. As palavras, queridos, são instrumentos que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos transmitir vontade. Quando você fala, você transmite vontade, você transmite desejo. Quando você fala, você transmite uma ação. A palavra tem poder porque ela libera uma ação nas pessoas. Já imaginou se você não estivesse aqui hoje à noite, onde você estaria? Recebendo outro tipo de palavra. E aquela palavra que você estivesse recebendo na sua vida ia liberar algumas ações e alguns estímulos que iam te levar a fazer algumas outras coisas, que não é as mesmas coisas que você vai fazer amanhã, a partir desse culto aqui. Você já parou para pensar que esse culto pode mudar a sua vida? Você pode sair daqui hoje à noite dizendo, olha, aquele pastor falou um negócio que pegou no meu calcanhar. Eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu não posso continuar assim, não. Eu tenho que sarar, eu tenho que procurar sarar esta ferida. Eu tenho que me abrir, eu tenho que conversar, eu tenho que falar de forma diferente. Você já imaginou? Uma palavra que foi liberada do culto cai no seu coração, você internaliza, toma uma decisão e a sua vida muda. Este, meus irmãos, é o poder da palavra. A palavra, ela não é neutra. O próprio Deus diz, a minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi gerada. Ela não volta vazia. Hoje eu estava pensando sobre isso, eu falei, Deus, que responsabilidade. Eu vou alterar
Eu vou alterar a existência das pessoas que estiverem no culto hoje à noite. Porque o que eu falar vai despertar na mente delas alguns estímulos. Eu disse, Deus, que responsabilidade. Deus me unge, me usa para que a minha palavra seja clara, compreendida, cirúrgica. Porque é muito sério falar. Pastor, eu falo mesmo, não importa, eu falo o que eu quiser. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que de toda palavra frívola que o homem pronunciar, ele vai ter que prestar conta a Deus. Ah, falei sem pensar, falei porque deu vontade. Cuidado. Deus está aguardando as suas palavrinhas. Como ter uma comunicação efetiva? 4 coisas práticas para você. Você quer sair daqui hoje à noite? Assim, disposto a crescer na comunicação, sim ou não? Amém, irmãos? 4 atitudes. Primeiro, tenha coragem de se expor. Você nunca vai ser um bom comunicador se você não tiver coragem de se expor. E eu não estou falando de pastor, de político, de professor, não. É a comunicação lá da sua casa. Você nunca vai se comunicar bem com o seu filho se você não expor o seu coração, as suas mazelas, a sua história para o seu filho. Você nunca vai se comunicar bem com o seu funcionário se você não for transparente com ele. Se você estiver usando máscara na conversa, você vai cultivar no seu coração só hipocrisia, mentira e falsidade. Você vai sair daquela conversa pior do que você entrou. Quer crescer na comunicação? Tenha coragem de se expor. E quando você expõe, aliás, quando você fala, você se expõe. Amém, irmãos? Falar é se expor. Esse talvez seja outro motivo porque que muitas pessoas têm receio de falar. Dá o seu testemunho, irmão. Não, mas eu vou me expor. Marca um horário para você conversar com um conselheiro. Não preciso conversar não. Por quê? Você não quer se expor. E esse é um bloqueio, a mentira que Satanás colocou na sua vida. Que você não deve se expor. Que você deve reservar tudo na sua vida. Que você deve ser igual um cofre fechado a 7 chaves. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Você não pode se abrir para todo mundo. Mas não se abrir para ninguém. Você nunca vai se comunicar bem. Ninguém conhece você, nem a sua esposa. Nem a sua esposa sabe o que você sente. Nem seu marido, nem seu pai. Não sabe, pastor, é só eu. Você está bloqueado nessa área. Você tem medo de se expor. Você tem medo do julgamento das pessoas. Queridos, quando nós nos expomos, nós atraímos para a nossa vida tanto aplausos como condenação. No Sermão do Monte, Mateus 7, quando Jesus termina de pregar o seu sermão, ele se expôs. E a multidão, ao olhar para Jesus, diz: olha, Jesus não prega como os fariseus e os saduceus. Ele não prega como os mestres religiosos da nossa época. A doutrina dele é diferente. Ele prega com outra autoridade. Como é que Jerusalém, como é que aquele povo discerniu isso? Porque Jesus falou. Quando Jesus falou, ele se expôs. Antes de Jesus falar, meus irmãos, as pessoas podiam olhar para Jesus e pensar: ele é um fariseu também. Ele é um mestre da lei. Mas quando ele fala, ele é diferente. As pessoas viam o coração de Jesus quando ele falava. E as pessoas queriam ouvi-lo mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo 3, a Bíblia diz que os fariseus e religiosos, ao ouvirem a pregação de Jesus, quiseram matá-lo. Quiseram matá-lo. Toda vez que você se expor, vai ter gente querendo te abraçar e outros querendo te matar. Talvez não literalmente,
Mas toda vez que você falar, que você se expor, vai ter gente que vai dizer: olha que bênção, é para mim, que legal, quero ouvir mais. E outro vai dizer: não, sai fora, sai para lá, que bobeira, que feio, que duro, que chato, que antiquadro. É sempre assim, queridos. Por isso que comunicar-se é para os corajosos. Se você for um covarde, você nunca vai se comunicar. Você vai se esconder. Não, eu quero todo mundo me afagando, quero todo mundo zen comigo. A comunicação efetiva é aquela que tem coragem de se expor. É quando você chega diante da outra pessoa para conversar sem máscaras, sem reservas, com verdade, com honestidade no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não tem capacidade de se expor para alguém, não vá conversar com ela. Pastor, vou marcar um horário para a gente conversar. Você não quer se expor? Nem marca. Você quer contar só a parte boa da sua vida? Conversa com Deus, está tudo certo. Você quer contar a sua bênção? Sua vida não vai mudar. Por que o discipulado é um instrumento para mudar alguém? Porque lá no discipulado você tem coragem de se abrir. Diga assim para você mesmo: ó, tenha coragem de se expor. Todo dia cedo, quando você levantar, tenha coragem de se expor. Se exponha, se exponha. Para todo mundo não, para pessoas de confiança. Segundo, como ter uma comunicação efetiva? Saiba ouvir. Às vezes você não aprendeu a ouvir ainda. Seu casamento está com problema, não é porque você não fala. Talvez é porque você fala demais que está assim. Você precisa ouvir mais. E falar menos. Tiago capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pastor, como é que a minha comunicação vai ser efetiva? Ouça mais as pessoas. Esteja pronto, marido, a ouvir a sua mulher. Pai, esteja pronto a ouvir o seu filho. Você vai dar uma bronca nele por causa de algo que ele fez de errado na escola? Não ouve só a versão dos colegas, não. Ouve a versão dele. Eu já sei o que aconteceu, mas ouve da boca dele. Tem mulher que chega assim para conversar com o marido e diz: olha, você não precisa me falar nada, eu já sei tudo. Ué, então, para que conversar, né? Não precisa me falar nada, eu já sei tudo. E se falar contrário àquilo que eu sei, não tem diálogo. Já viu mulher assim? Para. Deixa ele dar a versão dele. Deixa ele falar. Tinha um professor no seminário, irmãos, ele dava aula de aconselhamento pastoral, ele dizia assim: ó, cuidado, quando vocês forem aconselhar casais, lembrem-se que há sempre 3 versões de toda a história. E a gente ficava assim, né, atento. Qual, professor? Há a versão da mulher, que normalmente é uma versão longa e muito emotiva. Há a versão masculina, que é uma versão normalmente muito curta, fria e racional. E há a versão verdadeira. O grande desafio de vocês é estar conectado com Deus para discernir a versão verdadeira. Os dois vão contar a história, o fato, com olhares e com emoções diferentes. E cabe a vocês discernir o que é real. Você tem capacidade de ouvir? Difícil ouvir, não é? É difícil ouvir. Ainda mais numa geração como essa, onde os vídeos de YouTube não podem passar de 5 minutos, senão você não fica lá. A pregação tem que ser rápida, senão a gente dispersa. Há 2 séculos atrás, a pregação durava 2 horas. Charles Haddon Spurgeon escrevia os seus sermões com mais de 4, 5 páginas. Eu fico imaginando, meu Deus. E o povo ficava ali. Paulo pregou um sermão e a Bíblia diz que ele passou a noite. Aqui eu não estou fazendo propaganda de desgastar ninguém, viu? Não é isso. Mas só para mostrar para você que a nossa geração é muito imediatista. As propagandas é só um flash. Eles querem liberar em você a vontade de comer. Eles não escrevem nada, eles só põem um lanche brilhoso
com a cor vermelha para despertar fome e amarela para despertar sede. É isso, né? Acho que é isso, né? O McDonald's, o Burger King, né? A cor desperta fome. Você está igual um zumbi. As cores despertam emoções, ninguém comunica mais, ninguém fala. A gente está numa geração, queridos, que perdeu a capacidade de sentar e de ouvir um ao outro. Hoje eu sentava com a minha avó, Dona Maria Guimarães, que completa amanhã 77 anos de idade, né, vó? Que benção. E eu dizia para ela, vó, nós precisamos sentar mais. Conversar, agora que a pandemia está mais leve. Ouvir, queridos. Ouvir nos ensina a entender. Ouvir nos ensina a aprender como a outra pessoa é. E a gente fala com mais assertividade. Terceiro, como ter uma comunicação efetiva? Cultive a arte de fazer perguntas. Faça perguntas. Você vai conversar com alguém, questione. Jesus, queridos, ele mais fazia pergunta para as pessoas do que propriamente fazia um discurso. Em Lucas capítulo 10, versículo 26, os religiosos tentando perguntar para Jesus a respeito da salvação, de interpretação da lei, Jesus falou assim, como que você interpreta? Você quer saber de mim, mas eu quero saber de você. Como que você vê? Como que você lê essa situação? Você sabia que uma pergunta pode abaixar os ânimos no casamento? Está todo mundo lá angustiado dentro de casa, um querendo engolir o outro. Uma pergunta quebra tudo. Provérbios 15, versículo 1, a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura desperta a ira dentro do outro. E o outro que era nervoso, irado, vira um vulcão. Aí ele vem para cima de você com a palavra mais dura ainda. Aí é uma por cima da outra, né? E se não entrar um pai no meio, uma mãe, um amigo, um pastor, é perigoso até você se matar. Por quê? Porque não aprendeu a arte de ouvir e não cultivou a arte de fazer perguntas. Lá em casa, queridos, eu tenho procurado colocar isso em prática. A Júlia pergunta assim, pai, eu vou comer esse doce agora, né? Ao invés de falar, não, Júlia, você acha que isso é saudável antes do almoço? Pastor, mas ela só é uma criança. Ela é só uma criança. Com 6 anos de idade. Mas quando eu pergunto, ela pai, eu acho que não é mesmo não. Mas depois do almoço eu posso comer 2. Leva a criança a raciocinar. Não, não vai, não pode. Pergunta. Seu casamento está mal, chega diante do cônjuge, não fica fazendo aquela lista assim, muda isso, muda aquilo, talvez o problema está mais em você do que nele ou nela. Faz pergunta. Diga assim, aonde é que nós vamos chegar desse jeito? Aonde é que nós vamos parar? Olha como é que está a nossa vida. O que nós vamos construir? O que nós vamos gerar nos nossos filhos? Faz esse tipo de pergunta. Está gastando muito dinheiro lá na sua casa? Pega a planilha assim de orçamento e diz, esposa, onde é que nós vamos parar desse jeito? Leva a pessoa a raciocinar. Você não precisa trazer todas as respostas. Jesus fazia isso. Quem que vocês dizem que eu sou? Ele perguntou para os discípulos. Mas Jesus não sabia quem ele era? Claro que sim. Mas a pergunta, ela libera no outro um desejo de aprender. Quando você leva o outro a fazer uma pergunta, você inclui o outro emocionalmente dentro do assunto. Quando você faz pergunta, você está dizendo, olha, você é importante, a sua opinião para mim vale. E é aquele casal que está distante, que está omisso, que está duro, gelado, frio, amargurado, já cura ali um monte de bloqueio. Mas ele nunca me perguntou nada. Ele fez tudo sem a minha presença e agora? O que mudou nesse homem? Uma pergunta, queridos, muda tudo. E por último lugar, como ter uma comunicação efetiva? Tenha sempre a disposição de explicar novamente. Isso acontece na educação de filhos, mas acontece também na discussão de casais, acontece lá na empresa,
acontece lá na faculdade. Muitos professores dizem assim, né? Ó, só vou explicar uma vez, viu? Quem perdeu que se vire, não é assim? Lá na faculdade. Quem perdeu essa aula dá um jeito. Qual que é o problema nosso, queridos? É que em casa a gente age assim. Nunca fale para o seu filho ou para a sua esposa, essa é a última vez que eu explico. Nunca diga nunca. Esta é a última vez que eu falo. Você está atrofiando a sua existência. Você que costuma falar isso para todo mundo, essa é a última vez. Não explico mais, não falo mais. Você precisa ler Gálatas 5:22. E aprender que o fruto do Espírito, uma das facetas do fruto é longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? É um longo ânimo. É um ânimo que se estende. É um ânimo que não desiste das pessoas. Você que não tem paciência com ninguém, você que diz assim, comigo é só uma vez, pisou na bola, nunca mais. Você precisa olhar mais para Deus. Sim, para Jesus. Já imaginou se Deus falasse assim, olha, com você eu não falo nunca mais. Já falei com você 10 vezes e você nunca muda? Você já ouviu essa pregação sobre falar, nem sei quantas vezes, e a sua comunicação continua uma derrota? Já pensou se Deus falasse para você? Este é o último sermão, esta é a última palavra. Ah, irmãos, o que seria de nós? Você nunca mais vai ouvir a minha voz. Deus não é assim. Deus fala, Deus insiste, e fala de novo, e repete. E se você quiser ter uma comunicação efetiva, você nunca pode falar assim, já cansei de falar. Cansei de falar, como assim? Você tem que mudar a forma de falar. Mas cansar de falar? E tem algumas atitudes que até em silêncio fala, né? Até em silêncio você fala. Mas não desista daquilo que Deus tem para a sua vida por causa de um bloqueio emocional. Se você hoje, querido, que está aqui neste culto, olha para a sua vida, para a sua comunicação e diz, nossa, quanta coisa eu preciso mudar. Bem-vindo à vida real. Bem-vindo. Vamos mudar. Começa na sua casa. Chega lá na sua casa hoje e conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido. Abre seu coração. Abre o seu coração. Não deixa esse culto ser só mais um evento. Porque a palavra tem poder. Você pode sair daqui falando assim, não acredito em nada disso. E daí? Você pode sair daqui falando, não acredito na teoria. Aliás, na lei da gravidade, né? Não é uma teoria, é uma lei. Mas eu te falo, pula da galeria. Não acredito, não acredito. E vai acontecer? Você vai sofrer a consequência. Então você fala assim, não acredito em nada sobre comunicação. Você vai estar dando as chaves que podem te liberar na mão do diabo. Quem diz assim, não acredito em Deus, o azar é só seu. Você acha que Deus ficou com crise emocional por causa disso? Você fala assim, não creio em Deus, pastor. Eu digo, lamento. Deus é tão bom. E você não pode questionar aquilo que é fato na minha vida. Aquilo que é experiência. Se você nunca teve experiência com Deus, o problema é seu. Você não pode condenar quem teve. Se você não teve experiência com Deus, eu estou orando pela sua vida. Para você ter. Agora você condenar eu que tive uma experiência com Deus. Quem que é mais esperto? Quem que é mais inteligente? O crente ou o ateu? Se o ateu fica tentando combater o crente, ou o crente combater o ateu, os dois são tolos. Porque aqui nós não estamos falando de crentes e ateus. Estamos falando de pessoas que tiveram experiências e pessoas que não tiveram. Eu duvido, queridos, um ateu que tem uma experiência com Deus, se ele não converte na mesma hora. Você nunca teve. E talvez você é ateu e não teve uma experiência com Deus por causa de bloqueios. Um pastor que te enganou. Um pai que foi muito religioso, que foi muito duro na sua vida. Talvez você é ateu de uma imagem que te passaram a respeito de Deus. Não fez sentido para você. Mas você não é ateu de Deus. E seu dia vai chegar.
Seu dia vai chegar. Basta que você reconheça, eu nunca tive uma experiência com Deus, por isso eu não posso crer nele. Mas eu quero. Faça isso. Leia um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis, queridos, um dos maiores pensadores da história do cristianismo. Era um cientista ateu. Depois que ele se converteu, ele escreveu vários livros. Aliás, ele escreveu não só livros bíblicos e teológicos, mas também livros de ficção. Aquele filme, né? As Crônicas de Nárnia, que os nossos filhos assistem, foi escrito por C.S. Lewis. Ele é uma parábola do reino de Deus. Um homem extremamente inteligente, um homem sábio, culto, mas que era ateu. E depois que ele se converteu, ele mesmo reconheceu que Deus estava sempre o procurando, o caçando, mas ele não conseguia identificar. Então não é porque você crê em Deus que Deus não existe. Se você não crê, Deus não existe. Ele existe. Talvez é uma palavra que te bloqueou. Uma palavra. Um pastor que, sei lá, te enganou. Eu tenho raiva de crente, é dessas pessoas que eu gosto de conversar. Pastor, não vai lá em casa não, que meu esposo tem raiva de crente. Me dá essa oportunidade. Alguma experiência ele teve. Você consegue entender isso? Ninguém tem raiva de nada, ninguém tem medo de nada sem ter uma experiência. A pessoa tem medo de barata, teve uma experiência. O pastor tem medo de água, teve uma experiência. O pastor tem medo de ficar pobre, tem uma experiência que você teve. Aquela experiência te traumatizou e levou você a viver naquela prisão. E muitas coisas foi através de uma palavra. Mas a minha oração é que, em nome de Jesus, toda palavra maldita que veio sobre a sua vida, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que nada que foi gerado nas trevas possa frutificar no seu coração. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou e ponto. Eu não estou preocupado com o diabo, eu não estou preocupado com quem é contra mim. Eu não estou preocupado com quem fala mal da minha pessoa, não gosta de mim. Eu estou em paz com a minha consciência. Segue seu caminho. Outro dia eu conversei com alguém e disse: pastor, estou com problemas com um grupo de pessoas. E eu disse: bem-vindo à vida real. Primeira coisa que eu te digo, você nunca vai agradar todo mundo. Pastor, mas isso é jeito de começar o aconselhamento? Queridos. Sabe qual que é o problema nosso? A gente fica rodeando muitas vezes. Mas tadinho, mas por quê? Você é tão bom, como é que pensaram isso de você? Faça como Jesus, vai na lata. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai agradar todo mundo. A pessoa já assusta. Porque se você ficar pensando que você vai ser amigo de todo mundo vai ser seu amigo, você vai viver frustrado. Você não vai alcançar isso. Jesus não alcançou isso. Como que você vai alcançar? Agora, olha para a sua vida, olha para a sua postura. O que você pode melhorar, melhore. Mas não viva querendo agradar a todo mundo. Rick Warren diz que ele não sabe a chave para o sucesso, mas ele sabe a chave para o fracasso. Ele diz: a chave para o fracasso é tentar agradar todo mundo. É viver preso às pessoas, aos elogios. Uma pessoa só encontra o seu propósito na vida. Guarda isso com você. Quero concluir essa mensagem dizendo isso. Uma pessoa só encontra o seu propósito na vida quando ela pensa assim: mais me importa agradar a Deus do que aos homens. Você entendeu? E esses homens incluem você. O dia que eu fiz essa oração, querido, sentado numa bateria, não era essa aqui. Era aquela vermelha, Lu. Subia para tocar no louvor e todas as vezes eu fazia a mesma oração. Deus, usa o meu talento. Usa as minhas mãos, os meus braços, os meus pés. O baterista usa as duas mãos e os dois pés. Não sei se você sabe, né? Mas é um vira e mexe ali para dar conta. E eu orava por tudo, irmãos. E no final de cada oração eu dizia: Deus, mas me usa também naquilo que o Senhor quiser.
Todas as vezes era uma oração de abertura para Deus, dizendo: Deus, eu quero te agradar, eu quero estar no centro da sua vontade. Ah, queridos, quantas coisas Deus fez na minha vida pela sua misericórdia, mas por causa daquela decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai transformar a sua vida se você não for um cara decidido, uma mulher decidida. Tem coisas que você tem que fazer. Deus, prospera a minha casa, prospera as minhas finanças. Faz sua parte. Estuda. Faz um curso, melhora o seu currículo. Para de gastar demasiadamente se você faz isso. Deus, melhora o meu relacionamento conjugal. Faz um curso de casais, lê um livro. Busca um conselheiro. Deus, faz que o meu filho seja luz para essa terra. Educa ele. Conversa com ele, senta com ele, traz ele na igreja. Leva para a escolinha dominical. Lê a Bíblia para ele. Não fica só preocupado com escola, com faculdade. Ministra na vida do seu filho, senta para orar com ele. Porque Deus não vai fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Eu quero concluir esta palavra dizendo: Deus não vai fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Se você não sentar, se você não se esmerar, se você não se dedicar, o milagre não vai acontecer na sua vida. Jesus ressuscitou Lázaro, mas antes ele disse: tirai a pedra. Quais são as pedras que te bloqueiam? Quantos anos você ainda tem de vida? Eles podem ser diferentes, desde que você decida fazer o que deve ser feito com esta palavra. Você pode viver refém de todas as palavras negativas que você recebeu, mas você pode hoje à noite decidir se libertar de tudo isso. Amém, queridos? E a minha oração é que você continue nessa maratona espiritual. Mês de novembro, queridos, é o mês de cura. É o mês de Deus falar conosco pela Bíblia Sagrada, mostrando aquilo que nós podemos e devemos fazer para sermos curados. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé? Nós vamos encerrar este culto cantando esta canção. Quero convidar a equipe de louvor para que venha aqui à frente. Enquanto a equipe de louvor se aproxima, alguns textos para inspirar o seu coração. Provérbio 18, versículo 4, a Bíblia diz que águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, e ribeiros transbordantes. Provérbios capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz: a boca do justo é um manancial de vida. Provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos, porque a palavra tem vida. Saiu vida daqui hoje, da palavra de Deus, não da minha. Cada versículo, cada explicação embasada na palavra de Deus, é Deus falando com você, é Deus movimentando as águas do seu coração, para que você e eu sejamos curados. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você. De alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar no rosto andando, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos,
Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sei em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Senhor Deus, bendito Pai, nós abrimos o nosso coração, Deus, abrimos a nossa alma, deixamos, Pai, diante de nós as máscaras, os medos, as limitações, e dizemos para que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor entre, Pai, no mais profundo do nosso ser e possa vasculhar a nossa alma, mexer com as nossas interioridades, com o nosso subconsciente, com tudo aquilo, Pai, que foi gerado em nosso coração pelos traumas e pelas palavras negativas que todos nós um dia recebemos. Pois sabemos, Pai, que não somos perfeitos. Muitas vezes nós também magoamos pessoas. Muitas vezes, Pai, sem sabedoria, nós falamos da forma que não convém. E por isso nós estamos aqui nesta noite para pedir perdão ao Senhor. Nós queremos, Pai, a ação do Teu Espírito aqui no nosso casamento. A gente quer sentar para conversar com os nossos filhos, com equilíbrio emocional, com amor no coração, com paciência para ouvi-los e para orientá-los de acordo com a palavra viva e santa do Senhor. Capacita-nos, Pai, a restabelecer os relacionamentos que estão quebrados. Meu Deus, há pessoas que estão aqui nesta noite, que têm feridas nos seus corações, que têm mágoas, de pessoas que não conversam, que não se dialogam. Deus, isso tem sido uma barreira, impedido bênção na vida dessas pessoas. Pai, ministra com a Tua graça, abre esses olhos espirituais, fortalece esse coração, ó Deus, e dá a esta pessoa força, para que ela saia daqui nesta noite decidido e decidida a resolver essa situação. Pois o prejuízo, Pai, é só nosso. É nós que impedimos as Suas bênçãos.
É nós que criamos as barreiras. É nós que deixamos, muitas vezes, o inimigo das nossas almas nos cegar. Mas libera, Pai, da sua cura hoje. Libera, Pai, da sua libertação, que as correntes caiam por terra, que as amarras sejam livres, que as cadeias sejam quebradas, e que esta pessoa volte a cantar, que ela volte a celebrar, que ela volte a te servir com entusiasmo na sua alma. Que da boca dos teus servos, Pai, possam fluir rios de águas vivas. Mas para isso, Pai, é preciso sarar o nosso coração, porque a tua palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o nosso coração está podre, está sujo, Deus, limpa o nosso interior, capacita-nos a perdoar, capacita-nos, ó Deus, a amar aqueles que talvez não nos amam. Capacita-nos, opera este milagre sobrenatural sobre as nossas vidas, e nós te adoraremos, te exaltaremos, Pai, porque sabemos que isso vem do Senhor, porque do homem isso não pode ser feito. Isso é milagre, isso é sobrenatural, é só o Senhor que opera esta maravilha na vida do homem. Deus, sara as nossas amarguras, sara, Deus, as nossas feridas, e nos usa como instrumentos nas tuas mãos para curarmos e para sararmos esta geração. Jesus, cria esta vida abundante dentro de nós, a começar da nossa casa. Opera, ó Deus, esta transformação para a honra, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, meu Deus, é o que nós te suplicamos. Pai, visita cada família que está pelas redes sociais, cada leito de hospital, Deus, cada pessoa que está talvez doente no seu corpo, mas não começou no corpo, foi uma palavra. Pessoas que estão doentes no físico, mas porque a sua alma adoeceu primeiro. Pessoas que deixaram de andar, que deixaram de viver, de falar. Pessoas que contraíram um câncer, porque cultivaram sentimentos equivocados e negativos em seus corações. Pai, cura agora pelo teu poder esta pessoa lá no leito do hospital, e que ela possa partir deste mundo, mas liberando perdão, e tendo uma experiência genuína com o Senhor. Nós não sabemos, Pai, onde essa palavra vai chegar, mas nós sabemos que ela vai mudar muitas realidades, e vai atingir muitos corações. Oramos, Pai, de forma especial pela vida do seu Elcio. Restaura ele, Pai, ali no leito daquele hospital. Restaura, Pai, também a vida da dona Virgínia. Tranquiliza o coração do Luciano e de todos os seus irmãos. Eles estão nas tuas mãos, Pai, e nós cremos nisso. E pedimos que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita sobre a vida de cada um deles. Pai, fica conosco, leva cada vida que está aqui em paz para os seus lares. É o que nós te suplicamos, te pedindo uma semana de paz e de vitórias na tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua casa. Os irmãos podem se assentar. E assim, queridos, com oração silenciosa, eu quero convidar você a encerrar o culto desta noite. Abaixe tua cabeça, feche teus olhos, fale com Deus, e que assim você possa ir na paz e permanecer nela, em nome do nosso Senhor Jesus. Oh, quão bom